Chamar aqui à frente o pastor Josinaldo Pinheiro. Quero ler um texto da palavra de Deus. Não. Está na carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. É as recomendações do apóstolo aos pastores. E ele diz assim no capítulo 3, verso 1: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, que é o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cortado, inimigo de contendas, não avarento, que governa bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, quer dizer, recém-convertido, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, que é o pecado da soberba. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O apóstolo Paulo vai dar 7 versículos, meus irmãos, de recomendação para o ministério pastoral. Dos 7 versículos, nós temos 17 quesitos que são necessários, como disse Paulo, ao ministério do pastor. A atividade pastoral não é fácil, irmão. Se ela fosse fácil, era Deus que levantava. É Deus que levanta porque é difícil. Trabalhar com gente não é fácil. Pastor só consegue ter êxito se ele tiver aprovação divina, se a mão de Deus estiver sobre a vida dele para aquele propósito e aquele local. Se ele estiver fora da direção, ele não consegue prosperar, ele não tem tranquilidade no seu espírito, ele não consegue frutificar no reino. Então a mão de Deus é necessária de aprovação sobre a vida do ministério do pastor. Ser pastor não é fácil. Às vezes o pastor tem que fazer coisas que não são muito agradáveis de fazer, mas são necessárias fazer. Às vezes o pastor tem que falar palavras que ninguém queria falar, mas que é necessário que ele fale. O pastor ele é responsável pela vida da igreja. Ele é responsável por pregar a palavra. Ele não é responsável por converter ninguém, mas ele é responsável por pregar e anunciar a palavra da verdade, conforme ela é. A Bíblia vai fazer muitas recomendações ao pastor, como nós acabamos de ler. A Bíblia também vai fazer recomendações à igreja, que orem pelos seus pastores, que amem seus pastores, que cuidem dos seus pastores, que como o pastor cuida do rebanho, o rebanho cuide do seu pastor. Essa é a recomendação espiritual. E eu gosto muito de comparar o ministério pastoral numa igreja como um casamento. A gente chega numa congregação, o balãozinho é uma bênção, festa, aleluia. Mas vai passando o tempo, é igual a lua de mel. Ó, minha esposinha, meu maridinho, oh glória. Mas aí passa 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, e vem quando o maridinho tem que falar uma coisa,
E a irmãzinha fica assim. E aí ela tem que falar uma coisa, e o marido também acha ruim, e vai haver os desentendimentos, mas é a necessidade do amor e permanecer juntos que fazem a coisa continuar. Do mesmo jeito é o ministério do pastor. Vai haver momentos que vocês não vão se agradar com algumas coisas que ele possa fazer, embora às vezes algumas sejam necessárias. Eu quero dizer algo aqui também, irmãos, que muita gente não tem coragem de dizer, mas eu quero dizer que o pastor também é de carne e osso. O pastor também é gente. O pastor também chora. O pastor também pensa numa coisa, faz algo dá errado. Também acontece isso. E vai caber à igreja perdoar ao pastor dela quando ele errar. Que a gente tem uma ideia assim, o homem que anda na direção de... Irmão, ninguém anda na direção de Deus 24 horas do dia, 48 horas do dia, não. Eu estou há 19 anos na frente do Ministério Nova Jerusalém. Você acha que eu nunca cometi erro, irmão? Mas você acha que eu andei assim direto? Nunca errei. Ai, meu Deus. Não. O fogo era com A gente medo. comete erros. Nós somos seres humanos. Nós somos falhos. Mas aquele que nos chamou, Aleluia. aquele que põe a mão sobre a vida da gente, é que nas nossas fraquezas mostra seu poder. Aleluia. Na nossa deficiência, ele mostra a sua virtude. Na nossa incapacidade, ele mostra a capacidade que só ele tem. Aleluia. Então nós estamos hoje à noite aqui empossando o pastor Josinaldo. Oh, glória a Jesus. E o casamento vai começar. E eu espero que ele continue por longos e longos e longos e longos e longos anos. Jesus. Em nome de Jesus. Eu não posso dizer que até a morte os separe, porque Deus pode tirar daqui e levar para outro canto. Isso pode acontecer comigo também, ou com qualquer outro obreiro. Mas que enquanto o Senhor aprovar a pessoa dele nesse lugar, que pastorear a Nova Jerusalém com o Fernandes sejam momentos de alegria, felicidade e prazer para ele e de muitas bênçãos da parte do Senhor para a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. O presbítero Vicente Mendes tem nas mãos a Sagrada Escritura. O obreiro da igreja deve fidelidade a Deus pela sua palavra. E eu quero que o pastor Josinaldo bote a mão em cima da Bíblia e vai fazer um juramentozinho aqui comigo, que o negócio aqui é bem apertadinho. E ele vai repetir comigo: eu juro fidelidade a Deus, a essa palavra e a essa igreja, no meu serviço ministerial, enquanto eu estiver aqui. E a igreja que é testemunha, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé. Receba a palavra do Senhor. Aleluia. Quero chamar a esposa dele para vir aqui para o Glória lado a dele Deus. agora. E quero pedir que todos os obreiros da igreja, eles se ajoelhem, por favor, com a irmã Fernanda. E os obreiros da igreja vão fazer imposição de mãos aqui sobre a vida do servo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Todos os membros do ministério aqui no nome do Senhor. Nós cremos na doutrina de imposição de mãos. Olhem ali para frente, meus irmãos, vendo? Glória a Deus. Imposição de mãos é transferência de autoridade. E nós vamos orar pela vida desse casal no nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus poderoso, Deus vivo, pastor e bispo de nossas almas, nós queremos te apresentar nessa hora, Senhor, a vida do teu servo, pastor Josinaldo Pinheiro, a sua esposa, a irmã Fernanda, e o seu filho Lucas. Pai amado, em nome de Jesus, toma em tuas mãos de maneira maravilhosa e poderosa. Aleluia. Teu ministério, teu santo ministério, estende a destra da comunhão e da bênção ministerial sobre a vida dele nesse lugar hoje à noite, empossando ele como pastor dessa igreja. Que ele seja ricamente abençoado aqui,
que a tua boa e maravilhosa mão esteja sobre ele, que tu abençoe a entrada e a saída, que tu abençoe o trabalho de suas mãos, que ele seja bendito teu nesse lugar, que tu faça a semente pregada crescer, 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 para a glória e louvor do teu nome, que essa igreja colha muitos e muitos frutos da vida do teu filho e da tua bênção sobre ele. Abençoa a irmã Fernanda, dando sabedoria, entendimento, compreensão, para estar do lado do seu marido, ajudando ele no ministério pastoral que ele recebeu de tuas mãos. Deus santo e poderoso, e que a vinda do pastor Josinaldo a essa igreja seja bênção nesse lugar. Aleluia. Seja resultado, Senhor, da oração do teu povo e de tua resposta. Aleluia. Sobre a vida dos meus irmãos. Pai querido e santo, nós empossamos o teu filho agora na autoridade e no poder do nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Levante suas mãos para a bênção pastoral e depois vocês vêm cumprimentar o novo pastor. Aleluia. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações, a autoridade, unção, vida e poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre toda a igreja, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém.